pessoal, eu sou Luiz Fernando Caldeira e estou aqui de volta com Central de Dicas. Se você vai participar do concurso para o TJ de São Paulo, fique atento ao site e ao YouTube da Central de Concurso, pois vamos produzir muito conteúdo relevante que vai ajudá-lo a obter uma vaga de escrevente nesse concurso para o TJ. Aqui no programa Central de Dicas, eu vou entrevistar professores de todas as disciplinas do concurso para escrevente do TJ de São Paulo, onde eles vão trazer muitas dicas e orientações para auxiliar o seu estudo para as provas dessa seleção que promete reunir aí milhares de pessoas. É um concurso muito concorrido, esse do TJ. E no episódio de hoje, eu vou entrevistar a professora Viviane Rocha, da Central de Concursos, que vai nos dar muitas dicas de como estudar a disciplina de Estatuto da Pessoa com Deficiência, e ela vai apontar também quais são os assuntos que têm mais chance de serem cobrados na prova do concurso para escrevente do TJ. Vamos então falar agora com a professora Viviane Rocha. Tudo bem com a senhora, professora? Muito obrigado por ter aceito o meu convite de vir aqui orientar os candidatos, os futuros candidatos desse concurso para o escrevente do TJ de São Paulo, que promete ser bastante concorrido, né, professora? Com certeza, Luiz Fernando. Obrigada pelo convite, obrigado aí por me fazer participar dessa super série de dicas aí para o escrevente do TJ, que realmente é um concurso que vem aí com uma previsão de muitas vagas, tem normalmente muitos inscritos, porém, quem estuda e acompanha as nossas dicas, sai na frente, né? Então, a ideia é exatamente que você não se preocupe com o número de inscritos, mas sim que você se prepare adequadamente em cada uma das disciplinas, conhecendo um pouquinho do edital e, claro, né, avaliando aí constantemente o seu conteúdo. Com certeza, professora. Professora, eu queria que a senhora comentasse inicialmente, a senhora acredita que o programa do concurso vai ser mantido nesse aspecto, nesse ponto específico do estatuto? Vai se cobrar na parte de atualidades essa questão do estatuto de forma ampla, ou vai ser uma forma mais reduzida, como estava no último edital, que tem alguns artigos específicos, né, que são tratados do estatuto? A senhora acredita que vão se manter aqueles artigos que estavam ali especificados, ou a senhora acha que pode ser ampliado esse conteúdo do estatuto? Bom, o que acontece? Você que está se preparando para o escrevente do TJ, se você for levar em consideração os últimos editais, somente no edital de 2017 e 2018, né, foram inseridos, né, a disciplina do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei 13.146, e a Resolução CNJ 230 de 2016. Inclusive, eu chamo a atenção, porque eu já vi muitos alunos falando assim, professora, não tem no edital de 2017 a disciplina Estatuto da Pessoa com Deficiência. Pessoal, quando esse edital foi publicado, teve uma retificação. Então, no edital de 2017, ele entra como uma retificação, o acréscimo desse conteúdo. Então, eu chamo a atenção para isso. E junto com a disciplina de atualidades, ela é cobrada dentro dos conhecimentos gerais e podem ser até 6 questões. E o Luiz Fernando fez uma pergunta muito interessante. Vivi, será que vão ser os mesmos artigos? Será que serão cobrados da mesma forma em até 6 questões? Primeiro, você tem que estar pronto para quantas vierem, né? Então, até 6 questões pode aparecer 2, 3, como já aconteceu 2 questões em um dos concursos, e no outro do concurso não aconteceu nenhuma, não apareceu nenhuma questão, tá? A VUNESP, ela é normalmente em concursos que ela tem esse histórico de realizar, de organizar as provas, de manter sim, né, os conteúdos e fazer algum ajuste em relação à atualização da lei, e não efetivamente inserção e retirada de artigos dos conteúdos. Mas eu sempre falo, os artigos que foram solicitados no último concurso, ou seja, o artigo da Lei 13.146, do 1º ao 13º e do 34 ao 38, e a Resolução 230 de 2016 inteira, ele já traz um rol de conteúdos muito interessantes e muito abrangentes em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ele não entra no âmbito do trabalho, da educação, do lazer, da cultura. Porém, no âmbito do trabalho e dos direitos, do que é dever do Estado, do que é terminologia usual
inclusive para a Resolução 230, eu acho que eles foram muito coerentes na escolha dos artigos. Então, a minha opinião é que, se você estudar isso aqui, né, e for inserido algum artigo, você já está aí com a base da estrutura da matéria, né, assimilada. Professora, mesmo que hoje em dia, né, não se tenha um peso tão grande nas provas de concurso, né, o estatuto não tem um peso ainda tão grande, a gente percebe que cada vez mais há uma conscientização da importância da acessibilidade no serviço público, né? Não só no serviço público de um modo geral, no país como um todo, mas especificamente no serviço público. Em virtude disso, você acredita que, você mesmo já falou agora há pouco, que teve prova que não trouxe questão de acessibilidade, né? Não trouxe questão sobre o estatuto, mas teve prova que trouxe duas questões. A pergunta que eu faço é a seguinte: a senhora acha que a tendência é cada vez mais se explorar esse assunto em prova, em virtude dessa conscientização, dessa necessidade de se desenvolver uma acessibilidade no serviço público? E quantas questões a senhora acredita, das 6 questões de atualidade, quantas a senhora acredita que possa vir nessa prova agora desse ano? Bom, primeira coisa, dentro do Poder Judiciário, né, que a gente vem percebendo em provas, existem alguns concursos que eles trazem no edital a solicitação da lei completa. Muitos concursos caem a lei 13.146 na íntegra. Então, você citou algo muito interessante. Existe uma elevação aí da importância de gerar conscientização em relação à acessibilidade e os direitos, efetivamente, das pessoas com deficiência. E eu já conversei com muitas pessoas dentro do Tribunal de Justiça e eles falam que é, assim, uma dinâmica do dia a dia do tribunal muito forte. Inclusive, a Resolução 230, ela traz abordagens e como vai funcionar o dia a dia dentro do Poder Judiciário em relação aos direitos da pessoa com deficiência. Então, sim, é uma tendência, pode ser que seja acrescido em relação a isso, só que a resolução, como ela é completa, eu acho que já os temas que o Poder Judiciário gostaria de ser abordado na prova do Tribunal de Justiça, ele já está ali, né? Então, pode cair qualquer coisa sobre home office, horário especial, quantidade de vagas que são destinadas a público externo e interno, como funciona, né, a parte de licitação para produtos, como funcionam as comissões permanentes, né? Então, tudo isso já vem muito bem abordado dentro da resolução. Então, eu acredito, sim, que deva haver uma manutenção e uma ampliação, até por conta que a minha matéria é a mais bonita do edital, óbvio, né? Mas da importância e da condição natural da nossa sociedade, né, e da ampliação dos direitos da pessoa com deficiência. Eu acho que é mais do que justo ser valorizado e, sim, ser cobrado em prova. A senhora acha que essa parte de atualidades, que tem, provavelmente deverá ter 6 questões, 3 questões possam ser, a metade da prova possa ser de estatuto, a senhora acha que sim? Olha, eu sempre falo para os meus alunos, você tem que estar pronto para quantas vierem. Né? Como a banca VUNESP ela é muito literal, ela pega trechos da lei e transforma em questões, a gente tem muitas coisas aconteceram no âmbito do direito da pessoa com deficiência. Na nossa sociedade, eu acho, inclusive, que a VUNESP deveria explorar mais fatos cotidianos, fatos que têm relevância na atualidade da nossa vida, trazendo dos direitos da pessoa com deficiência. A gente tem aqui hoje, por exemplo, que eu estou em Santo André, a gente tem um shopping, né, da pessoa com deficiência, né? Então, tem hoje um monte de coisa acontecendo. Então, apesar de eu achar que vai sim ter uma separação aí um pouco mais, né, 3 de atualidades, 3 de estatuto da pessoa com deficiência, se eu fosse a VUNESP, eu ainda juntaria, porque eu acho que os fatos relevantes, eles têm que ser abordados e têm que ser disseminados. Então, como eles trazem temas muito polêmicos na atualidade e temas muito relevantes, eu acredito que, inclusive, pode ser uma inserção,
Porque nossa prova é multidisciplinar, dos dois temas em alguma questão. Eu acho que é legal, porque eu já vi em questão, inclusive, de outros concursos, em relação a artigos de jornal relacionados ao conteúdo, trazendo essa pegada mais de atualidades. Então, vamos aguardar. E eu sempre falo, tem que estar pronto para qualquer questão que vier. Professora, a gente vê muito candidato, não vou falar que é a maioria, mas a gente vê muito candidato que costuma fazer o seguinte: vão ser só 3 questões, né? E eu vou priorizar o estudo de, por exemplo, de raciocínio lógico, que vão ter 10, né? Eu vou priorizar português, que vão ter mais questões. Esse é um erro que o candidato não pode cometer. Esse tipo de pensamento pode levar à reprovação do concurso. Tem que ser dado um valor grande também ao estatuto. Eu acho que tem que ser, primeiro, quando você escolhe priorizar um conteúdo em detrimento de outro, eu acho que você tem que ter muito controle sobre o processo de evolução e saber que caminho você quer seguir. Você falou uma coisa muito interessante. São 10 questões de raciocínio, são 6 questões de matemática dentro do bloco, e o fato da VUNESP não solicitar um critério de avaliação mínima, que nem no bloco 1 são 50% de acerto no mínimo, no bloco 2, 50% de acerto no mínimo. Primeiro, são poucas questões e ainda não tem critério de avaliação no bloco geral, né? Não tem mínimo de acerto no bloco geral, o candidato realmente fala assim, não vou estudar isso não, porque são 3. Só que, pessoal, são 3 questões que é muito mais fácil de você acertar e gabaritar do que, de repente, gabaritar as 10 de raciocínio lógico. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Você tem que estudar, sim, o raciocínio lógico, óbvio, são 10 questões, e a maioria dos candidatos não vai gabaritar. A gente já sabe da dinâmica natural das pessoas. O primeiro pensamento que eu já vi muitos alunos ter como não tem no bloco 3 critério de mínimo de acerto, eu não vou estudar. Eu já vi de cara, não é só no Estatuto da Pessoa com Deficiência, é na informática, é na matemática e é no raciocínio lógico, e é na atualidades, e agora no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, já que é natural que a maioria dos concorrentes não estude o suficiente o bloco 3, porque acredita que não ter critério, né, de avaliação mínima já deixa para lá, não preciso, você que não é todo mundo, você tem que estudar aquilo que você já... isso aqui até que é legal, e a matéria é muito gostosa. Então, garantir esses 3 pontos ou 2 pontos é sua obrigação, porque é muito mais fácil você garantir esses 2 pontos do que, às vezes, matar aquelas 2 questões de raciocínio que você fica lá 15 minutos para tentar resolver uma. Então, imagina, você ainda pode ser, Deus me livre, que você, né, tem um pouco mais de dificuldade com 2 de raciocínio e ainda erre 2 de EPD, que seria muito mais fácil de você acertar se você tivesse estudado um pouquinho mais. Então, não faça essas escolhas com base na quantidade de questões ou peso. Faça escolhas com base na sua preparação, com base na sua facilidade ou dificuldade. Não quer ler uma vez, fez um bom resumo, assistiu às nossas aulas, assistiu a live, assistiu a aula presencial X, absorveu o conteúdo, achou que o conteúdo é legal, arrepia fazendo questões. As questões, elas trazem muito conhecimento, mas negar, como a gente tem a palavra da moda aí, ser negacionista, que é um conteúdo interessante, que não vai cair em nenhuma prova, aí eu acho que você está dando um tiro do pé e dando a vaga para outra pessoa. É minha opinião. Tá certo, perfeito. Professora, a senhora já comentou aqui rapidamente, passando, que a prova da VUNESP é uma prova mais letra fria da lei, né? É literal. Tem mais algum perfil dessa prova da VUNESP no que tange à disciplina de Direito das Pessoas com Deficiência? Tem. Eu posso dividir a tela para mostrar um exemplo. Lógico. Que eu acho muito interessante? Então, perfeito, vamos lá. Pessoal, as provas da VUNESP, pelo menos nos últimos concursos aí realizados pela TJ e realizados pela VUNESP, o que eles traziam? Tem, por exemplo, o artigo 3º da lei, ele traz as terminologias usuais da lei. Acessibilidade, desenho universal.
Eu não sei, a VUNESP foi avisada, como eu disse, primeiro saiu o edital em 2017, e como na resolução 230 tem um artigo falando o seguinte, a partir da publicação dessa resolução, todos os concursos do Poder Judiciário terão como objeto de avaliação o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Quando a VUNESP recebeu essa informação que deveria ser incluído o Estatuto da Pessoa com Deficiência no edital de 2017, o que eles fizeram? Eles pegaram a lei, e isso é muito comum dentro da VUNESP, não foi nesse caso, tá? Mas eles pegaram a lei, olha o que eles fazem. O texto da lei, ele põe na questão. Olha lá. A concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem utilizados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva, de acordo com a Lei 13.146, denomina-se desenho universal. Tá vendo? Ele pega exatamente o que está na lei e coloca dentro da questão e traz, tá? As outras bancas, se você está estudando para o concurso de Tribunal Regional Federal, ou Tribunal Regional do Trabalho, ou Tribunal Regional Eleitoral, que pode ser que também tem esses conteúdos como objeto de prova, as provas, por exemplo, na Carlos Chagas, elas são um pouco mais trabalhosas, mais pesadas, elas são mais cheias de detalhes, mas na VUNESP, normalmente, né, eles trabalham mais, vai por mim, faça um bom resumo, passe sempre, não só em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso quando eu dou aula de LOP ou lá, eu falo a mesma coisa. A terminologia usual de uma lei deve estar na ponta da língua, porque normalmente a VUNESP ama fazer pergunta disso. Tá? Então, trouxe aqui um exemplo para vocês. Tem outro exemplo que confunde muito, que é moradia, né? Pessoa com mobilidade reduzida, ou moradia para a vida independente, ou residências inclusivas, e ele também traz uma questão falando aí, né, um pouco da letra da lei, uma outra questão também VUNESP, e, sabe, umas coisas trocando, falando, ó, não se destina a adultos, mas sim a jovens. Toda vez que tem esse negócio, não, nunca, sempre, né? Mas sim, né? Não se destina, aí você fica de olho, porque aí tem pegadinha, e normalmente eles são muito mais literais do que de pegadinha. Então, na nossa disciplina, por exemplo, vai para a literalidade aí da Lei 13.146, que pelo menos as últimas questões trouxeram essa pegada, beleza? Professora, quais são os assuntos que a senhora acredita que a VUNESP vai explorar mais nessa prova? Tende a ser, pelo menos assim, o que a VUNESP vem cobrando com mais recorrência em suas provas no que tange essa parte de estatuto? Uma das coisas que você tem que saber, que pelo menos foi objeto de muitas questões, não só da VUNESP, principalmente da VUNESP aqui, que é o nosso foco, mas também de outras bancas. A definição de cada coisa. Então, o que é acessibilidade, o que é desenho universal, né? Como eu falei, o que é uma residência inclusiva, o que é uma moradia para a vida independente, porque aí ele põe uma situação e pergunta para você. Olha que questão interessante aqui, Luiz Fernando. Essa questão, fala a legislação mais moderna que se refere, isso aqui está um pouco ligado a atualidades, porque antes a gente chamava pessoa com deficiência de pessoa portadora de necessidades especiais. Às vezes as pessoas têm uma outra terminologia. Então, a forma como eles perguntam, o que é de mais moderno que se tem, né? Então, eu sempre falo, fazer questões anteriores eleva a nossa percepção sobre que caminho a banca está seguindo em relação a determinado tema, tá? Então, eu acredito que no âmbito das provas, como a VUNESP vem mudando de uns anos para cá, sempre falar o que é exceção. Então, o que não afeta, tudo que é não, a deficiência não afeta a plena capacidade civil, porque a maioria das pessoas acha que um deficiente não pode resolver nada, né? Não, o artigo 6º fala, a deficiência não afeta a plena capacidade civil e ele pode casar-se e constituir união estável. Isso está definido em lei.
Então, eu acredito que a VUNESP vem nessa pegada do o que é senso comum. Eu vou perguntar o que está na lei, porque ninguém se atenta ao que está na lei que não é senso comum, que é o caso. Tá? Então, eu acredito nisso, acredito nessa parte de terminologia, o que é acessibilidade, o que é desenho universal, e principalmente, né, o que é da resolução, que é específico do Tribunal de Justiça. Isso eu acho também bem interessante, que eles podem ser que perguntem, né? O porquê que foi feita uma resolução, ó, eliminar e prevenir qualquer barreira. Essa parte de porcentagem, não, em alguns concursos VUNESP já foi cobrado também. Então, quantos por cento das vagas para atender usuários externos eu tenho? Ah, e quantos por cento das vagas eu tenho que ter destinado a quem é já servidor, serventuário ou terceiro? Aqui há uma confusão, porque as pessoas acham que é sempre 2% do total das vagas destinadas. Não, isso aqui é para atender público externo. Para o servidor do tribunal, para o serventuário, para o terceiro, eu tenho que ter vagas para atender a todos. Então, eu não posso confundir, eu tenho que ter muito claro o que é essa porcentagem para cada um. Então, eu chamo atenção para isso. Ao que está fora do senso comum, como eu acabei de mostrar no artigo 6º, a definição das terminologias, como está no artigo 3º da Lei 13.146, e a essa parte dos 5% de servidores formados, né, e capacitados em Libras, essa parte do estacionamento, né? Então, isso eu sempre acredito que eles podem colocar por conta da forma como eles podem perguntar e induzir a erro. Aqui, ó, 5% dos servidores, 3%. Eu lembro que tem um negócio de 2%, mas eu não lembro mais o que é. Né? Então, isso é muito comum em prova VUNESP e todas as bancas, na verdade. Né? É uma tendência deles aí querer induzir a gente a erro com percentuais, com números, com mínimos, com máximo, a palavra mínimo e máximo, o salvo C. Então, isso tudo no estudo diário tem que estar bem marcado, bem destacado, porque aí fica fácil. Aí bateu o olho, você mata a questão. E foi o que eu falei. É muito mais fácil você garantir esses 3 pontos que já, você põe no bolso e vai embora. Você vai ficar mais tranquilo, você vai ficar mais à vontade. Agora, errar 3 questões de um conteúdo tão simples que basta a gente sentar e dar uma estudada e fazer questões, aí é... Pode, é verdade. Mas São Mateus é de doer. Professora, desculpa que caiu o fone. A pergunta que eu queria fazer é a seguinte. A senhora falou da importância, né, de se realizar questões de provas anteriores, né, da VUNESP, né? Mas a gente sabe também que essa legislação ela é recente, né? Isso é de 2015, se eu não me engano. Provavelmente a VUNESP deve ter incluído a disciplina, né? Devem ter provas de 2016, 2017, 2018, sei lá. Talvez não tenha uma quantidade tão grande de provas da VUNESP com esse conteúdo de estatuto, ou existe? Caso não exista, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: qual outra banca o candidato poderia utilizar para resolver questões? O Sebrasp seria uma banca que seria interessante, a FCC. A FCC e Sebrasp fazem muito concurso de tribunal, né? Então, acaba produzindo muitas questões, talvez, de estatuto. Vale a pena fazer questões dessa banca? Mas antes de responder isso, eu queria que ela falasse. Tem muita questão da VUNESP para os candidatos resolverem? Bom, se você entrar, por exemplo, for fazer um filtro de questões, tá? Você vai lá buscar em X, em qualquer aplicativo de questões. Questões de Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 ou Resolução 230. VUNESP, Banca VUNESP, de concursos de TJ, realizados entre 2017 e 2018, de cargos de nível médio, você vai achar 2. Não vai achar nada. Em caso, você pode sim deixar o VUNESP, não escolher
especificamente provas anteriores de escrevente, mas estudar com conteúdos pertinentes ao Tribunal de Justiça, como eu falei. A partir de 2016, né, toda prova de concurso do Poder Judiciário tinha que abordar esses dois conteúdos, né, a resolução e o direito da pessoa, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, nesse caso, tem sim muitas provas VUNESP, tem que ficar atento, porque cai somente do artigo 1 ao 13 e do 34 ao 38. Então, se você estudar o Estatuto inteiro, para o caso do último edital do TJ, você vai estudar além. Porém, se você estuda para outros tribunais, você pode estudar a lei inteira, porque normalmente cai. Eu, usualmente, nas minhas aulas, eu uso sim questão Carlos Chagas, porque eu acho que a complexidade, a forma como eles perguntam é muito interessante e eu preciso criar linhas de raciocínio. Eu preciso fazer a pessoa entender como aqueles temas e aquelas terminologias podem cair em prova. Então, eu usualmente uso sim, tá? Eu uso também questões de VUNESP e uso menos questões de CESP, tá? Porém, eu acho que se o conteúdo é condizente e eu sempre acredito, sabe, Luiz Fernando, eu não acho que questões são simplesmente para treinar. Questões são para ampliar conhecimento. Então, eu já sei o que é desenho universal, eu já vi uma questão VUNESP do que é desenho universal, mas, de repente, vem uma situação hipotética dentro de uma questão do CESP, que agora é SEBRASP, tão interessante em relação ao termo desenho universal, se isso acrescenta informação para mim, se isso eleva o meu aprendizado em relação ao tema, cara, eu acho que você tem que fazer, né? Eu, por exemplo, nas orientações que eu dou de estudo para os alunos, eu indico quando é para ampliar e para fazer resumos através de questões, que é uma das técnicas de estudo que nós usamos, eu busco sim questões de outras bancas que elevem conhecimento e que tragam informação. Então, eu acho que tem que fazer e não pode ter preguiça, né? Fazer só questão fácil, fazer só questão da banca. Quando você chega, por exemplo, 85, 90, 95% de acerto na sua banca, você tem que dar uma forçada. Aí você, já estou acertando tudo que eu faço de VUNESP em relação a um determinado conteúdo. Isso vale para todos, tá? Minha opinião, é assim que a gente trabalha. Estou acertando 95% de tudo que eu faço de VUNESP de português. Cara, então vamos fazer o seguinte, já que tudo que eu faço de CRASE eu acerto, deixa eu pegar uma prova GV, deixa eu pegar uma prova SEBRASP. Pode ser que uma regra essa questão me traga um conhecimento. Então, eu acho que nesse momento que a gente está estudando para um próximo concurso, elevar conhecimento é de suma importância. E, às vezes, a gente eleva, sim, conhecimento, agregando informações que outros concursos abordaram. A gente percebe, né, por exemplo, assim, que a FCC, sobretudo, né, é a banca que mais faz concurso para tribunal no país, né? Exato. Talvez na sequência tem o SEBRASP e a FGV, né? A VUNESP não tem, digamos assim, uma tradição de realizar muitos concursos para tribunais, exceto o Tribunal de Justiça de São Paulo, que ela já faz historicamente, né? Mas assim, deve haver um acervo muito grande de questões de noções, né, de direito das pessoas com deficiência nas provas da FCC e nas provas do SEBRASP, né? Por isso que eu toquei nesse assunto, até como uma dica para os candidatos, né, poderem recorrer quando acabar, né, esgotar as questões da VUNESP, não é isso, professor? E eu falo sempre, como você tem que ter um equilíbrio, eu vejo às vezes o aluno falando, nossa, professor, eu filtrei e deu lá 800 questões de determinado assunto. Cara, se você aprender tudo que está lá bem, você vai ficar super relax. Com o tempo as coisas você vai usando questões só para fazer manutenção. E como eu falei, eu gosto muito de questões FCC, porque elas põem a gente fora da decoreba. Que a gente percebe também que muito aluno quer só fazer questão VUNESP porque ele decora e não porque ele entende, às vezes, né? E aí, uma situação que vem um pouquinho diferente pode ser que induza o aluno a erro. Então,
se colocar nesse tipo de teste com questões de outras bancas, com questões que tragam situações mais hipotéticas, eu acho fundamental para o acréscimo do conhecimento. Então, eu uso e indico que o aluno também faça uso dessas questões que tragam conhecimento. Não, você olhou lá a questão é simples, igual mais do mesmo, responde. Agora, a questão é complexa, tem uma terminologia, traz um nome diferente. Opa, peraí, o que ela tem de diferente? Ah, ela tem esse termo de diferente. Olha que interessante a forma como foi perguntado. Você pega, vai lá no seu material, complementa, da próxima vez que você for revisar, já está lá, já está tudo certo. Olha, a senhora também é especialista em técnicas, né, de estratégias de estudo, correto, professora? Eu queria que a senhora exatamente comentasse. A gente está vivendo um momento, né, muito diferente, né? Todo mundo em casa, trabalhando home office, tendo que estudar em casa. Muitas vezes o curso preparatório não consegue dar a aula presencial, não porque não quer, mas porque tem toda uma legislação por trás, né, para que a gente tente combater, né, a pandemia da Covid-19. Então, eu queria estudar em casa, às vezes, não é uma tarefa tão fácil. Sobretudo, nesse momento atual, onde as pessoas estão com os familiares em casa, não conseguem ter aquele tempo para ficar sozinho, às vezes não mora numa casa muito grande, né? Você não tem muitos cômodos para estudar, você tem que estudar no meio ali de toda a família, falando, conversando. Como se preparar? Que tipo de dicas a senhora pode dar para essas pessoas que têm essa dificuldade, né, de estudo dentro de casa, por estar vivenciando esses problemas da pandemia, né? Tendo que administrar família, home office e estudo dentro de casa. É difícil, não é, professora? Mas como fazer isso de forma adequada que consiga-se obter pelo menos um rendimento razoável dentro de casa? Bom, primeira coisa, eu sempre falo que quem só estuda tem que fazer do estudo um trabalho. Quem estuda e trabalha tem que priorizar o estudo quanto tanto prioriza-se o trabalho. E, primeiro, se você está com todo mundo dentro da sua casa, eu acho que tem que ser um planejamento familiar. Eu tenho alunos, sabe, Luiz Fernando, que acorda 4 horas da manhã para estudar, porque é o único horário que os filhos estão dormindo e que consegue estudar, porque quando dá 7h30 da manhã, ele tem que dar o único computador da família para o filho fazer aula online. Muito bem lembrando essa questão também, né? Dificuldade de ter computador para poder estudar, né? Eu tenho aluno, aí o que eu falo para o aluno? Enquanto seu filho está fazendo home office, você está revisando o conteúdo da aula que você acabou de assistir e que você está lendo as suas anotações. Hoje, o celular, ele é um recurso. Você pode fazer as questões pelo celular, né? Você pode assistir videoaulas no celular, mas às vezes a família também só tem um celular, que é o celular usado na aula online. Então, estruturar os horários em que cada coisa é necessário, porque a nossa tendência natural é: eu não consigo estudar, só tenho um computador e meu filho precisa estudar. Eu não consigo estudar porque só tem um celular e meu filho está usando. Entendeu? Então, a administração do tempo e das prioridades é de suma importância. Então, se você precisa limpar a casa, né? Como eu vejo muitas alunas minhas falando, pô, Vivi, eu tenho que limpar a casa, tenho que fazer almoço. Então, beleza. Enquanto seu filho está fazendo aula online que você não consegue sentar para estudar, você vai fazer as coisas. Quando ele terminar a aula online, é você que ele tem que fazer uma atividade manual, você vai estudar. Ou, depois que todo mundo dorme, você vai estudar. E também escolher. As pessoas querem, no geral, quando elas estão boicotando o processo, elas escolhem para fazer as coisas que mais precisam de atenção exatamente na hora que está todo mundo desatento, que está todo mundo se divertindo, que está todo mundo assistindo um desenho, que está todo mundo... Então, você tem que ser coerente. Não, eu não vou fazer uma videoaula de matemática porque eu preciso de muita atenção, então se conhecer nesse processo é muito interessante. Se você precisa de atenção para assistir a videoaula de matemática, então acorde 1 hora mais cedo para fazer a videoaula de matemática, porque, infelizmente, a videoaula de matemática só pode ser feita quando não tem barulho. E outras coisas. Quando você já tem uma certa noção do conteúdo, que você já vai bem na matéria, cara, você responde questões na fila do supermercado.
Porque a sua vontade de responder e o seu conhecimento é tão grande que você faz em qualquer lugar com qualquer barulho. Então, existe um condicionamento, existe um treinamento e precisa, principalmente, ter uma força interior, tá? Um conhecimento para saber. Matemática eu só posso fazer em tais momentos porque eu preciso dessa condição. Essas questões de português que eu já tenho 90%, 95% de acerto, eu posso fazer em qualquer lugar porque eu faço rapidinho, tal. E outras coisas eu tenho que fazer no horário que o meu filho está fazendo aula online, porque aí ele está lá prestando atenção, ele não precisa tanto da minha ajuda e eu posso fazer um resumo. Então, eu acho que a divisão das tarefas, eu acho que a coerência e a clareza de tudo que é prioridade, tá? E principalmente o planejamento, onde todo mundo faz parte disso e todo mundo tem que cooperar, é fundamental, tá? Mas, mais que isso, a organização. Eu acho que nesse momento de pandemia, eu tenho alguns alunos que eu oriento, né, semanalmente, e que estão estudando mais do que antes, porque hoje o cara não pode ir para lugar nenhum, o cara vai sentar para estudar e estou arrepiando. Tem alunos que sentem um pouco mais de dificuldade. O que eu indico para o aluno? Se conhecer. Se ele se conhecer, ele começa a perceber que dá para fazer algumas coisas em alguns momentos, né? Então, buscar os tempos e buscar a organização e fazer ajustes para poder ter a sensação de dever cumprido no final do dia. Esse negócio de só sentar para estudar quando está todo mundo vendo TV, eu sinto que às vezes muitas pessoas elas buscam isso como do tipo assim, olá, todo mundo vendo TV e eu aqui sofrendo, estudando. Tem um vitimismo, né? Não, e eu falo para todo mundo, você não tem que abrir mão do tempo em família porque você precisa estudar. Pelo contrário, então acorde mais cedo, estude para ter e usufruir desse tempo em família, porque não é justo você deixar todo mundo lá e você estudando, tá? Então, infelizmente, são concessões, são coisas que você vai ter que, às vezes, fazer um esforço maior exatamente para poder ter tempo com a sua família. Professora, eu queria que a senhora falasse, né, aproveitando a sua especialidade, né, de estratégia de estudo, técnicas de estudo, quais são as falhas que os candidatos não podem cometer de forma alguma ao se preparar para um concurso como esse do TJ, que provavelmente aí vai dar 200, 300, quem sabe até 400 mil candidatos, né? É um concurso muito concorrido e eu acho que qualquer falha pode exatamente custar essa tão sonhada vaga para o candidato, não é, professora? Então, quais são essas falhas que os candidatos não podem cometer durante essa preparação para o concurso do TJ de São Paulo? Bom, eu acredito em algumas coisas que o candidato não pode deixar de fazer de jeito nenhum. Primeiro, desprezar qualquer matéria. Você não pode desprezar só porque tem mais ou menos questões ou porque tem um mínimo que ser garantido em cada bloco, tá? Então, eu acho que isso é uma bobagem. Você tem que se conhecer, estudar para quantas questões vierem e para garantir o máximo de ponto possível. Outra coisa que o candidato não pode deixar de fazer, ele muitas vezes assiste aula e ele não faz revisão. O fato de você entender bem o conteúdo na absorção do conteúdo pode gerar a falsa impressão que nunca mais vai esquecer aquilo. Então, não fazer revisões e não fazer questões dar um tiro no pé, é uma grande falha e para mim é a falha junto com desprezar conteúdos por conta de que não gosta, porque é assim, a maioria das coisas a gente não estuda porque não gosta. Ah, não gosto de matemática, não gosto de raciocínio, nunca gostei e graças a Deus que eles não colocam o mínimo lá para eu atingir, né? Então, eu acho que essas são as três grandes, né, falhas aí, não fazer questões, não fazer revisões e desprezar conteúdos. Uma outra falha, eu acho que é não se preparar para 5 horas de prova. Conheço alunos que têm grandes níveis de acerto, acertam bem, só que eles não têm ritmo de resolução de prova. Os caras ficam mortos. Essa pandemia, você falou uma coisa muito interessante, Luciana. A gente está num momento onde a gente está mais preguiçoso, a gente está em casa. Eu falo, quando você acorda para estudar, você tem que tomar banho, se arrumar e sentar para estudar, porque estudar de pijama não é vida. Isso aí não, dá preguiça.
E aí você começa a estudar meia hora, já quer olhar para a cama, você já está de pijama mesmo, você vai dormir. Então, não se habituar com o ritmo de ficar 5 horas sentado fazendo prova, vai fazer falta lá no dia. Então, fazer provas simuladas, inclusive a gente aqui na Central preparou vários simulados de TJ que vão poder orientar e ajudar o aluno a entender qual o caminho. Então, se conhecer no processo também, não se conhecer ou não querer, depois eu vejo isso, depois eu faço, também é uma grande falha. Então, existe um conjunto de coisas que, sendo bem feitas, vão levar à aprovação, com certeza, né? E outra coisa, comemorar. Às vezes eu vejo o aluno falando assim, mas eu acertei só 50%. Mas e o que você estudou daqui? Professora, eu nunca estudei essas matérias. Pô, como que você quer acertar 100% de uma coisa que você nunca viu na vida, né? Então, eu acredito em você ter a coerência e o otimismo de estou aprendendo um conteúdo que eu nunca vi na vida, estou tendo um nível de acerto, vou me aperfeiçoar, estudar um pouquinho mais para melhorar esse índice. Então, eu acredito muito, né, no processo de construção do conhecimento. Então, as pessoas têm que aguardar o processo de construção do conhecimento, né, e não desprezar as pequenas vitórias. Hoje eu acertei só uma, amanhã eu posso acertar 2, 3, daqui a pouco eu estou gabaritando a minha prova aí, com certeza. Professora, já de antemão, a gente quer agradecer a sua participação, a gente está aqui na reta final do Central de Dicas, quero agradecer a sua participação, a senhora trouxe aqui dicas maravilhosas para os candidatos, né, que vão fazer esse concurso de escrevente do TJ de São Paulo, mas eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem final para esses candidatos e também, se possível, informar uma rede social sua para que os candidatos possam segui-la, né? Obter mais informações, trocar alguma ideia, fazer alguma pergunta em especial. Bom, pessoal, o meu recado é sempre que você não desista, que você estude. O concurso do escrevente do TJ, ele é muito, para muitos, um concurso trampolim, né? Ele presta o concurso, passa, começa a trabalhar, ganhar seu dinheirinho, se torna estável, daqui a pouco vai para um outro concurso. Mas para muitas pessoas é um sonho. Então, se você tem um sonho, seja ele qual for, e o concurso do escrevente do TJ pode te ajudar a realizar esse sonho, você não pode desistir. Não é uma pandemia, não é a falta de um edital publicado que vai fazer você desistir desse sonho. Então, o que eu acredito? Que você tem um bom planejamento de estudos, uma rotina de estudos, e sempre pensar, o meu concurso é daqui a um mês. Eu tenho que estudar porque a minha prova é daqui a um mês. Você não vai desistir, você vai manter motivação e, principalmente, você vai manter energia para continuar estudando, porque a sua prova é daqui a um mês. E vai por mim, vai chegar uma hora que a sua prova é efetivamente daqui a um mês e você vai estar com essa condição favorável, tá? Não se deixe levar pelos pessimistas, não se deixe levar pelas notícias e nem pelos negacionistas, que é a palavra de ordem aí, né? A palavra da moda. Pessoal, acompanhe as nossas dicas, acredite no seu sonho e não pare, porque a sua prova é daqui a um mês, mas a sua posse pode ser o mais breve que você já supôs. Então imagina, você no dia da sua posse, tudo que você vai fazer sendo escrevente do TJ, não tem nem o que falar. Eu conheço pessoas que passaram no escrevente TJ que postam fotos, que são nossos alunos, que eles comemoram. Porque é o seguinte, não é só ser escrevente do TJ, não é passar no concurso do TJ, é realizar um sonho de que você conseguiu. Você tem noção? Você já parou para pensar? Esses dias eu estava vendo um vídeo e ele falava o seguinte, que as pessoas normalmente procuram ter 100% de certezas porque elas têm medo de falhar. Você já parou para pensar que você pode ter sucesso? Que isso aqui tudo pode dar muito certo? Que você pode conquistar a sua tão sonhada vaga? Cara, tá aí. Você, de repente, está deixando de investir, né, em tempo, energia, estudo, para realizar um sonho que você pode ter muito sucesso com medo do fracasso. Eu acho uma bobagem. Eu acho que faz muito mais parte da nossa vida, a gente nasceu para isso, do que, né, o medo. O medo não faz parte, o medo congela e você não tem o direito de ter essa sensação.
excelente aí as suas a sua última mensagem para os candidatos, uma mensagem de otimismo, né? De pensar positivo acima de tudo, né? Muito obrigado pela sua participação, professora. Eu quero agradecer também a todo mundo aí que está assistindo aqui o Central de Dicas, acompanhando esse especial para escrevente do TJ de São Paulo, né? E digo aí para o pessoal continuar acompanhando, porque vai vir mais conteúdo por aí. Nós vamos entrevistar professores de todas as disciplinas que vão cair na prova. Tá? Acompanhe a gente no YouTube, acompanhe o nosso site, porque vai vir muito conteúdo relevante por aí. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Valeu. Obrigado.